Olá, turma! Vamos continuar os nossos estudos de cargas indutivas. Na videoaula passada, vimos os conceitos básicos, associação de indutores em série, paralelo, como calcular a indutância, né? Então vamos agora ver o comportamento de um indutor na corrente contínua, na corrente alternada e o indutor na vida real. Vamos lá! Então, o indutor ideal perfeito, que é este caso aqui, ele armazena energia em forma de campo magnético, mas na prática eles dissipam uma pequena quantidade de energia. Então, esse aqui é o indutor ideal, ó. Uma fonte, uma corrente circulando, e ele simplesmente somente gera um campo magnético, gera ali uma força magnética. Mas, na realidade, o indutor ele equivale a esse aqui, ó. É como se fosse uma resistência em série e um capacitor de valor bem baixo, quase desprezível, em paralelo. Por quê? Porque eles dissipam uma pequena quantidade de energia em forma de calor, resultante da resistência ôhmica no fio. Então, aqui nós temos aqui vários fios enrolados. Então, sabemos que esses fios possuem uma resistência elétrica. Então, o indutor ele vai dissipar calor por causa da resistência desses fios. Vocês já sabem que os indutores são vários fios enrolados, né? Você pegar o multiteste e colocar aqui, ó, você vai medir uma certa resistência ôhmica, porque aqui temos condutor de cobre esmaltado. Então, ele equivale a isso aqui, ó. É como se você tivesse uma resistência de valor pequeno, uma indutância, né, que é dele mesmo, e uma capacitância de valor bem baixa, que equivale às perdas no núcleo devido às correntes induzidas. Então esse aqui é o nosso indutor ideal, esse aqui é o nosso indutor real. Isso aqui é quase desprezível, tá? Mas isso aqui nem sempre pode ser desprezado, a resistência dos seus fios. Então vamos lá. Vamos conhecer. Aqui está o comportamento do indutor em corrente contínua. Ele vai gerar um campo magnético e também vai dissipar um pouco de calor. Ele vai se aquecer um pouco e vai ter ali uma pequena perda devido às correntes induzidas numa capacitância bem baixa. Se eu não tivesse essa resistência ôhmica dos fios, isso aqui é como se fosse um curto-circuito, né, gente? A corrente seria uma corrente muito alta. Ia passar aqui e ia ter uma corrente altíssima, mas como são vários fios enrolados, vários e vários e vários, você vai ter uma resistência desse grande comprimento de fios. Então vamos aqui conhecer o comportamento do indutor em corrente alternada. Muito interessante, hein? Prestem bem atenção. Para nós entendermos como ele funciona em corrente alternada, vamos estudar esse caso aqui, ó, como se fosse um circuito de corrente contínua com uma frequência muito baixa. Vamos ver o comportamento do indutor no momento que você fecha o circuito e no momento que você abre o circuito. Aí vocês vão entender como ele funciona em corrente alternada. Então, primeiramente, temos aqui, né, a alimentação, a bobina, a chave aberta. Aí, de repente, você fecha essa chave. O indutor, ele imediatamente, ele começa, com a corrente circulando, ele começa a criar o seu campo magnético de forma gradativa. Então, nesse momento, o indutor ele faz uma oposição muito grande para a corrente elétrica. Vejam que pelo tamanho da seta, a corrente é muito pequena. Que ele faz uma grande oposição no momento que ele é ligado. Então, o campo magnético, à medida que ele vai se formando, a corrente vai aumentando. Então, depois de totalmente formado, você já tem a corrente nominal desse indutor. Então, você tem aqui a corrente circulando, tranquilo, e de repente você abre a chave. O que vai acontecer? Esse campo magnético ele precisa
ele precisa ser descarregado em forma de corrente. Então, nós continuamos com corrente no circuito, uma corrente até alta, equivalente a essa corrente aqui, ó. Só que é um período de tempo muito curto, tá, gente? Esse fenômeno aqui e esse aqui, ó, são períodos de tempo muito curtos, muito curtos. Então, ele, para descarregar esse campo magnético, ele vai fornecer uma corrente contrária. Ou seja, no mesmo sentido onde estava, para poder descarregar esse campo magnético. À medida que ele vai se descarregando esse campo, vai dissipando esse campo magnético, a corrente vai diminuindo, até que o campo magnético não existe mais e você também não tem corrente no circuito. Entenderam? Agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: imagine isso acontecendo 60 vezes um segundo, que é a frequência da nossa rede. Então, em 60 vezes está acontecendo isso aqui, ó. Ele energiza, opõe a corrente, forma o campo magnético. Depois, no momento que a senoide passa pelo zero, ele vai fazer isso aqui. Aí depois a corrente vem do outro lado, ele vai fazer isso aqui, só que em polaridade inversa. Então isso aqui vai ser feito várias vezes em um segundo, mais precisamente 60 vezes em um segundo. Então dá para perceber a diferença do comportamento dele em corrente contínua e alternada. Nem corrente contínua, ele só vai sofrer esse transitório quando você liga e quando desliga. Já em corrente alternada, N vezes a frequência, né? Então, esse fenômeno que vocês viram no slide passado chama-se reatância indutiva, representado pela letra XL, que é a resistência dinâmica do indutor à passagem de corrente alternada, e varia de acordo com dois fatores: a frequência da corrente alternada e a indutância da bobina. Então temos aqui um indutor alimentado por corrente alternada, né? Corrente, sabemos que ela se inverte o tempo todo. E o campo magnético está 60 vezes por segundo trocando de polaridade. Ora está sul-norte, ora norte-sul. Então a reatância indutiva é calculada assim, ó: 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. Formulazinha muito simples, né? E a reatância indutiva ela é medida em ohms. Frequência já sabemos que é hertz, e indutância é henry. E outra coisa interessante aqui também nos indutores, que em corrente alternada, eles atrasam a corrente 90 graus em relação à tensão. Olha só, temos aqui a tensão, que é essa linha azul, e a corrente, linha vermelha. Prestem atenção que a corrente está atrasada, né? A tensão começou aqui, ó, no 0 graus, e 90 graus depois é que começou a corrente. Então, basicamente, em corrente alternada, o indutor é isso aí, ó. Ele fornece uma oposição muito grande à corrente, chamada reatância indutiva, que é facilmente calculada, e atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Vamos ver aqui um exemplo de cálculo bem simples, para vocês entenderem e não ficar dúvida. Calcule a reatância indutiva e a corrente na bobina abaixo. A bobina é um tipo de indutor, né? Então temos aqui uma bobina de 1,5 Henry, alimentado por 127 volts alternados, a uma frequência de 60 Hz. Calculando, né, 2 vezes π vezes a frequência e a indutância, tivemos 565,48 ohms de reatância indutiva. E a corrente desse circuito? É calculado praticamente igual à lei de Ohm, só que aqui você não vai ter resistência, você vai ter a reatância, correto? Então 127 volts dividido pela reatância indutiva, você vai ter uma corrente de 224 miliamperes. Simples assim? Então vamos lá. E a potência nos indutores? Isso aqui já é um pouco mais complicado, tá? Isso aqui vocês vão só vou passar uma noção, porque nós vamos estudar isso separadamente mais para frente. Em corrente contínua é medida em watts. Simplesmente tensão vezes a corrente. Mas em tensão alternada,
nós temos três tipos de potência. Uma conhecida como potência aparente, que é a tensão vezes a corrente, a tensão e a corrente medida, e a unidade de medida é volt-amperes, ou VA, que é a potência total, e ela sempre será maior que as outras. Então a minha fonte fornece uma potência total para esse indutor, e ele vai utilizar essa potência, que é conhecida como aparente, para fazer duas coisas. Uma delas é converter em trabalho, e outra é utilizar parte da potência para a manutenção do campo magnético. O que é converter em trabalho? Se for um motor, vai girar o rotor. Se for uma bobina solenoide, vai levantar o êmbolo, vai deixar passar a água ou o ar. Então a potência real, que é aquela que realmente é convertida em trabalho, é medida em watts e é calculada dessa forma aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do fator de potência. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, tá? Fator de potência é uma forma de você medir o desempenho de uma carga indutiva ou capacitiva. Temos também a potência reativa, né? Tensão vezes a corrente vezes o seno do fator de potência. Só que a potência reativa é medida em volt-ampere reativo. Legal? Que é a potência utilizada para a manutenção do campo magnético. A potência reativa, ela não é convertida em trabalho. Você precisa dela, sem ela você não consegue converter em trabalho toda a potência aparente entregue ao circuito. Parte dessa potência você utiliza para a manutenção do campo magnético, para que o indutor tenha sua funcionalidade, né? Então vamos conhecer aqui, ó. Vamos conhecer aqui dois tipos de indutores. Aqui temos aqui bobinas de válvulas solenoides, né? O pessoal da automação estuda muito isso. Então temos aqui as bobinas, máquina de lavar roupa tem isso aqui, tá, pessoal? Então olha só, temos aqui uma que é alimentada por tensão alternada, olha só, 220 VAC, e qual que é a potência dela? 5,5 volt-amperes. Olha essa aqui, 24 volts de corrente contínua, 4,8 watts. Então vejam que essa aqui a potência está sendo medida em volt-amperes e essa aqui a potência sendo medida em watts. Por quê? Essa aqui foi projetada para corrente alternada e essa para corrente contínua. Ok? Vamos, para finalizar, saber o que é indução eletromagnética, que é algo muito importante para o nosso dia a dia, que é o princípio básico de funcionamento dos motores e dos transformadores, principalmente. Aqui temos aqui um transformador. Primeiramente, indução eletromagnética é o fenômeno pelo qual aparece corrente elétrica num condutor quando ele está imerso num campo magnético. E o fluxo que o atravessa varia. Princípio de funcionamento do transformador. Quando eu falo que o fluxo tem que variar, nada mais é do que alimentar em corrente alternada. Se você alimentar aqui com corrente contínua, o transformador não vai servir para nada. Então o que temos aqui, ó, 220 volts, variando, né, o fluxo, porque é alternado. Você cria aqui o seu campo magnético. Esses traçozinhos aqui representam o núcleo do transformador, tá? Então esse campo magnético próximo de um outro indutor vai induzir uma corrente nesse outro indutor. Então, eles próximos e o núcleo, para ajudar a fazer essa transferência, induz uma corrente no outro indutor e a corrente aparece do outro lado. E dependendo da relação aqui de espiras, você diminui a tensão de 220 para 127, fazendo funcionar o seu circuito. Então uma carga que ela é nominal 127 volts, mas você tem na sua residência somente 220, você usa um transformador que resolve o problema. E isso, pessoal, a indução eletromagnética só ocorre em corrente alternada, devido à variação do fluxo magnético. Corrente contínua, não. Até mais.